Bem-vindos ao Pílula do GA4. Eu sou Leandro Furlan, gerente de tech da Edtail, e hoje eu vou mostrar como vocês podem criar uma coleção bem parecida com o que a gente tem no Universal, para ficar mais fácil. Então, os relatórios principais, tá? Relatório de origem, um relatório de interesses, tanto do relatório geral como um relatório mais detalhado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar a nossa coleção, tá? Vou criar aqui uma coleção em branco e vou nomeá-la. Então eu vou nomear aqui ela, vou colocar assim, relatórios UA, Universal Analytics, tá? Vou criar aqui um tópico. Esse aqui vai ser origem, por exemplo. Tá? O nome aqui vocês podem depois ver como é melhor para vocês. E o outro que eu vou criar um interesses, tá? Então, beleza. Aqui vocês podem ver que a gente tem um relatório em visão geral, né? Voltando, recapitulando, tem um vídeo bem certinho falando sobre isso, mas relatório de visão geral é todas as informações que seriam resumos em si. Então, vou ter cards mais de visualização mais rápida e o detalhado realmente eu vou conseguir fazer filtros maiores, tá? Então, vamos salvar aqui. Show! Vamos agora criar um relatório de visão detalhada, tá? Então eu vou aqui em branco, tá? Vou criar. Aqui a gente tem alguns modelinhos que vocês podem utilizar como exemplo para fazer um relatório novo, tá? Então, vamos fazer então através de um que a gente tem aqui, ó, uma aquisição de tráfego, tá? A gente tem um relatório aqui padrão, então, de aquisição de tráfego. O que é importante a gente fazer aqui, tá? Vamos desvincular ele do modelo. Por quê? Porque vai começar a receber atualização. Então, o próprio GA4, quando ele faz algumas atualizações, ele pode alterar as informações desse relatório. Então, eu vou desvincular aqui, não há conta, tá? E depois a gente troca o nome dele aqui para ficar mais fácil. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho os cards resumo, né? Vou criar depois mais uns, mas vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem em dimensão e meta. A gente tem grupo de canais padrões da sessão, origem, meio da sessão, origem na sessão, plataforma de origem na sessão e campanha da sessão. Então, tem as principais métricas aí para a gente avaliar as origens, tá? Vou pegar aqui métricas, as principais dimensões, desculpa. Aqui eu tenho as principais métricas, então eu tenho usuário, tenho sessões engajadas, tempo de engajamento e tenho receita total. Então aqui, na verdade, eu tenho um gráfico bem detalhado já, tá? Eu tenho um relatório com todas as informações bem facilitadas, tá? Vocês podem ver que tem essa setinha aqui, né? Essa setinha quer dizer por qual dado, qual métrica que ele vai ordenar. Então, posso vir aqui e trocar para sessões. Automaticamente, ele vai começar a ordenar por sessões. E por aí vai, tá? Eu consigo fazer essas informações aqui. Consigo também, né, trocar a ordem, como a gente já tinha visto lá no outro vídeo. Consigo fazer a trocar a ordem por aqui. Eu vou tirar o evento por sessão, porque para mim não vai fazer sentido algum, tá? A gente pode ter vários eventos, né, vinculados e não é uma métrica que a gente possa utilizar. Sessões engajadas é legal, por usuário, taxa de engajamento, contagem de eventos eu acho que é uma informação que não tem muita utilidade. Conversões, tá? É uma informação legal para a gente ter. O importante aqui das conversões é a gente analisar sempre da seguinte maneira. Conversões é tudo que eu tiver lá em eventos setado como conversão. Então, se eu tiver adição ao carrinho e compra, mesma coisa, eu vou ter duas conversões em si, se o usuário passou por ela, tá? Então, o importante é sempre validar isso. Então, aqui a gente tem uma quantidade, né, de conversões por tipo de mídia e temos receita total. Aqui a gente não tem receita porque é uma estrutura que não tem e-commerce, né? Mas consigo ter isso aqui vinculado, beleza? Então, apliquei aqui. Ok, eu tenho aqui gráfico de linha e gráfico de barras.
consigo também fazer a alteração. Ah, não quero esse gráfico aqui de linha, quero um gráfico de dispersão, por exemplo. Posso vir aqui e alterar, tá, pessoal? Então, apliquei aqui, ó. Automaticamente ele vai fazer a alteração ali, tá? Não faz muito sentido, né? Aqui nesse gráfico. Então, vamos voltar aqui para o de linha, né? Então, aqui eu tenho conversões do grupo de canal padrão. Então, sempre que eu alterar a informação aqui, automaticamente os meus gráficos também alteram, tá? Então, beleza. Agora, essa parte do cards de resumo? Isso aqui é o que eu quero exibir, pessoal, lá numa visão geral. Então, o que eu quero exibir lá numa visão geral? Aqui eu tenho sessões por grupo de canal padrão. Pode ser importante? Pode ser legal, é uma visão importante, mas eu posso até trocar aqui também. Aqui é possível, né, a gente alterar, né, os vínculos, mas eu utilizaria talvez aqui origem da sessão. Tiraria aqui, adicionaria a dimensão aqui, grupo de canais padrão. Então, ó, origem da sessão, tá? Então, consigo selecionar aqui origem mídia da sessão, origem da sessão. Vamos pegar a origem mídia aqui da sessão. Beleza, tenho essa informação aqui. Aqui é outro ponto importante, né? Eu posso alterar o modo de exibição para depois adicionar lá, tá? Então, aplicar aqui. Eu vou criar um novo card que vai ser origem mídia da sessão. Vou adicionar mais uma outra seção aqui que vai ser canal padrão. Campanha da sessão também, pode ser. E aqui eu vou adicionar conversões. E vou adicionar a receita total, tá? Vou adicionar um filtro aqui, tá, pessoal? Adicionar um novo filtro. Incluir. Vou colocar aqui. Não deixa eu filtrar pelo nome do evento. São algumas coisas aí que o GA4 ainda não deixa a gente fazer. Não tá deixando aqui, tá? Então eu queria fazer um filtro aqui para trazer apenas o que for compra real, né? Purchase em si, tá? Então, coloquei aqui, ó, conversões por origem mídia, tá? Vou pegar aqui outra informação também importante. Vou pegar aqui campanha da sessão. Primeiramente, origem mídia da sessão. Por sessões engajadas. Taxa. Tempo médio de engajamento. E taxa de engajamento aqui, tá? Vou colocar aqui, esse aqui eu acho que eu vou colocar, vamos ver como é que fica aqui com o gráfico de pizza. Não fica tão legal, vamos colocar tabela porque a gente tem a campanha com nome grande, tá? Então, apliquei aqui. Esses cards resumos, depois a gente vai utilizar lá para fazer o relatório de visão geral, tá? Então, vou colocar aqui relatório, origem, versão, tem seção também, né, na verdade, mas vamos colocar dessa maneira, tá? Vamos ver como ficar melhor para vocês. Então, salvando o relatório. Pronto. Já tenho ele aqui. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um relatório detalhado, tá? Uma visão geral detalhada. Então, vou criar aqui. Criar um novo relatório. Aí eu vou vir aqui em adicionar cards. E vou pegar os que a gente criou lá. Peraí, outros cards. Provavelmente vai estar aqui. Porque eu não tenho... não estão vinculados, né? Deixa eu ver aqui. Conversões por campanha, não. Então vamos fazer o seguinte. Vou voltar aqui. Vamos vincular a coleção, tá? Fica mais fácil de a gente fazer a vinculação lá. Editar a coleção. Vou pegar aqui relatório origem e conversão. Vou adicionar aqui. Na origem. Vou salvar. Coleção atual.
Vamos lá novamente. Criar um relatório de visão geral. Vamos aqui adicionar cards. Ó, relatórios UA. Pode ver que apareceu aqui aquelas opções que eu selecionei, tá? Então vou colocar aqui. Vou colocar os 3 cards no meu relatório geral. Pronto. Já tem um relatório em si geral aqui vinculado. Eu posso selecionar até 16 cards, tá, pessoal? Então posso adicionar mais relatórios. Esse aqui não é tão importante, eu vou deixar o card de resumo aqui, mas ele não é tão importante aí para mim nesse momento, tira fora, adiciona outro, tá? Então, visão geral, origem, conversa. Perfeito. Salvei ele. Vou fazer o vínculo à minha coleção, tá? Então, novamente aqui, editar a coleção. Relatório de visão geral, origem, conversão. Perfeito, ó. Já tem aqui. A gente pode ver que essa coleção, ela ainda não está aparecendo aqui do lado, né? Então a gente pode estruturar a coleção toda e depois publicar ela. Para que ela apareça aqui do lado, a gente tem que vir aqui e publicar ela. Então, ó, vou publicar. Automaticamente esses relatórios vão aparecer aqui na minha lateral. Então tá aqui, ó. Mas eu tenho interesses também. Por que não apareceu? Porque eu não tenho nada vinculado de relatório dentro dele, tá? Então isso é importante. Não consigo ter essas informações daquele relatório. Então consigo estruturar isso de uma maneira fácil. Então temos aqui um relatório de origem por conversão, tá? Fica fácil de a gente visualizar em si. Aqui. Vamos voltar lá na nossa biblioteca. E agora eu vou fazer campanhas por interesse, tá, pessoal? Vou criar um novo relatório aqui. Vou criar aqui, ó, relatório detalhado. Mesma coisa, eu posso pegar um modelinho, eu posso criar do zero, tá? Então, eu tenho aqui, tem um por interesse. Vamos ver aqui. Não tem, ó. Então, não tem aqui. Vamos criar do zero, então. Tá? Então, esse eu quero ver os interesses dos usuários pelas minhas campanhas, para ser um relatório aí para a gente ver se nosso público-alvo tá certinho, tá? Então, aqui, ó, campanha, interesses, e eu vou trazer aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, palavra-chave. Ele só traz o vínculo para mim aqui do Google, tá? Vou trazer aqui também um tipo de rede de anúncio do Google Ads, que a gente tem mais informações. Eu acho que é isso aí que a gente vai trazer. Termo de pesquisa, vamos ver se a gente traz alguma coisa aqui. Vou adicionar aqui como métrica. Ó, aqui pode ver que tem várias métricas que não são compatíveis. Vamos ver se o usuário é compatível, tá, pessoal? Tem isso ainda que a gente tem que visualizar aqui. Então, ó, total de usuários é compatível. Usuários aqui é compatível. Vou pegar aqui sessão também, tá? Então, vamos aqui. Ó, as sessões engajadas. Vamos ver o que a gente tem mais de métrica aqui. A gente tem receita, mas aqui não é para saber conversão, então não... Pode até ser uma métrica importante, né? Pelo interesse do meu usuário em si. Pode ser uma informação importante. E vamos ver o que a gente tem aqui. Novos compradores, vinculados aos interesses. Então tem algumas métricas aqui que eu consigo utilizar. Vamos lá, é isso aí que a gente vai puxar aqui nesse primeiro momento, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho minha campanha pelo total de usuários, tá? Então, ó, usuários, sessões engajadas, receita total e novos compradores. Eu vou organizar isso aqui, né? Vamos deixar aqui um usuário, novos compradores, total de usuário aqui. Vou jogar aqui depois de sessões, aqui. Então fiz um ajuste aí. Até o total de usuários pelos usuários aqui tá igual. Então vamos tirar aí fora aqui e vamos deixar ordenação para usuários. Apliquei aqui.
E eu vou criar um card da seguinte maneira. Eu vou criar aqui um campanha por novos compradores. Pode ser uma métrica legal. Vou trazer aqui, vamos ver como é que fica um gráfico de pizza. Trouxe aqui para mim tabela, né? Não tem nenhum dado disponível. Então, vou trazer aqui por sessões. Vamos pegar aqui outra então. Texto palavra-chave do Google. Vamos colocar aqui por usuários. Vamos ver o que ele vai trazer. Ah, legal, ó. Então eu consigo ter aqui por usuário conforme o meu texto de chave do Google, tá? Tipo de rede de anúncio. Eu vou trazer aqui termo de pesquisa, tá? Vou colocar aqui sessões engajadas. Vou fazer um vínculo aqui. Então, criei um cardzinho aqui que eu vou utilizar lá na visão geral, tá? Então, gráfico aqui normal, usuários por campanha. Vou manter aqui o de barra mesmo também. Vou colocar uma dispersão, na verdade. Vai ficar diferente. Apliquei aqui. Não ficou um gráfico legal aqui. Vou colocar um gráfico de... Vou manter o gráfico de barras como estava. E perfeito. Tá? Então, vamos salvar aqui. Campanha versus interesse. Uma coisa aqui. Ah, tem interesse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o interesse como principal aqui, tá? Para ficar um pouquinho melhor e depois a gente pode até renomear aqui. Então, vou salvar no relatório atual. Vamos novamente vincular nossa coleção lá de interesse. E editar a coleção. Vou puxar aqui o relatório. Vou jogar aqui. E, beleza, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um de visão geral. Só vai ter um gráfico ali, né, pessoal? Então, só vai ter, na verdade, um card de resumo, mas só para a gente entender um pouco mais essa estrutura aqui. Vamos lá, visão geral detalhada. E vou adicionar um card. Vou pegar aqui, ó. Então, vou pegar aqui, por exemplo. Teriam mais informações em si de campanha, né? Mas vamos lá. Campanha versus interesse. Beleza, então? Sim, é mais para vocês entenderem um pouco essa estrutura, tá? De como é que funciona. A gente pode trazer vários relatórios aqui. Eu posso, por exemplo, criar uma coleção aqui e separar por estrutura dentro. Então, eu tenho um app, né? E também o site. Está tudo integrado na mesma propriedade do GA4. Eu posso trazer, por exemplo, uma coleção toda voltada a app. Outra coleção toda voltada à web. Então, é possível a gente fazer isso também. E como é que a gente faz, né? Deixa eu voltar lá no relatório lá. Vamos pegar esse aqui, ó, que a gente tinha. Deixa eu só na coleção adicionar lá o relatório de visão geral. Fica mais fácil. Aqui. E a gente pode vincular o nome do fluxo, tá? Quer ver, ó? Nós vamos pegar aqui, eu tenho... Esse aqui é a visão geral, né? Como é que eu sei, né, que é a visão geral? Esses aqui sempre vão ser visão geral e esse aqui vão ser sempre relatórios detalhados, tá? Então, aqui, ó, vou fazer um editar aqui. Eu posso vir aqui, ó, e fazer pelo nome do fluxo, tá? Do string. O que é o nome do string? Aqui vocês vão ver que só tem a detail, mas se eu tivesse um app, teria um de app aqui. Então eu poderia fazer o seguinte, detail, aqui, estou colocando, vou aplicar, card de resumo, tá? O card de resumo, para ele fazer o filtro pelo que está no relatório, tem que vir aqui, ó,
adicionar o filtro do relatório atual. Então, ele vai aplicar. Tá? Então, aqui eu tenho um filtro pelo código do fluxo. Eu posso fazer por URL, posso fazer por produto, posso fazer pelo que quiser. Vou dar um salvar aqui. Relatório A, salvar. Eu vou renomear esse relatório, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou renomear ele por campanha interesse app. Ó, campanha, vou renomear aqui, tá? Campanha interesse site, não app. Eu tô usando do site. Se eu tivesse do app, eu poderia ter um também. Fiz aqui o filtro ali, vou fazer aqui também. Opa, aqui tá do site, eu vou pegar aqui, que esse aqui é o relatório detalhado, né? Site. Então, automaticamente, tá, pessoal? Esses relatórios vão estar com aquele filtro, tá? Então, vamos colocar o nome ali em visão geral, mas aqui eu vou abrir um relatório detalhado para vocês verem. Ele já vai trazer automaticamente com esse filtro. Então, isso aqui é legal para utilizar quando a gente tiver um blog. Mas podem ver que o relatório não é obrigatoriamente a gente tem que manter esse filtro, tá? Então, tô vendo esse relatório aqui, ele tá só pelo site, eu posso vir aqui, tirar esse filtro e adicionar outro. Só que no momento que eu entrar novamente no relatório, ele vai estar de novo o filtro anterior, tá? Então, é isso aí, pessoal, né? 2 relatóriozinhos aí que vocês possam utilizar, um de origem, o outro de campanha com interesse, mais para visualização em si das mídias pagas. Curtam, tá? Curtam os conteúdos aí, compartilhem, se inscrevam para receber mais conteúdos e até mais.